Tô aqui para contar uma história que eu já queria contar faz tempo, eu nunca contei ela em detalhe, que é o testemunho do meu pai. E esse vídeo é um vídeo difícil de gravar, não é um vídeo que eu queria ter gravado, mas o Israel me chamou para responder uma pergunta difícil no canal dele, e eu achei que seria bom para usar isso como motivador para eu gravar esse vídeo que eu tô evitando gravar já tem alguns meses. Eu evitei por muito tempo fazer esse vídeo. Evitei porque é um assunto delicado e é uma história pessoal, mas eu fui recentemente convidado a fazer um vídeo pro Isa, pro canal dele, respondendo perguntas difíceis, e usei isso como motivador para falar e conseguir fazer esse vídeo, que é um assunto difícil, e conseguir botar isso para fora. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, meu pai veio a falecer em um processo que se iniciou há 2 anos. Em 2022, eu e minha esposa fomos passar um sabático dentro da Austrália, um tempo de estudo de teologia e também um tempo para a gente poder se conectar mais como casal e estar junto logo após o nosso casamento. A gente se casou em agosto e em fevereiro a gente estava embarcando para a Austrália para passar alguns meses lá, fazendo um ministério de teologia, estudando, indo para a faculdade, trabalhando por lá e construindo o nosso casamento mais próximos, sem outras coisas ao nosso redor. E durante esse processo, meu pai acabou ficando doente. Meu pai, na verdade, já batalhava com uma doença há muitos anos, uma diabetes neuropática. Meu pai, desde que eu me lembro, sempre batalhou com a diabetes, mas essa diabetes foi evoluindo, até o ponto onde ela evoluiu para o lugar final. E esse estágio final da neuropatia é quando seus músculos eles começam a ser comidos. Isso vai debilitando o seu movimento. As últimas memórias que eu tenho do meu pai não é o cara grande e viril que eu conheci durante toda a minha infância e adolescência, muito pelo contrário. Era uma pessoa muito mais magra, fraca, que estava de cadeira de rodas, que não conseguia nem pegar uma xícara, porque ele não tinha mais sensibilidade nas mãos e quando ele tomava café, a mão dele ficava encostada na parte quente e fazia várias feridas aqui nas dobras dos dedos. Todo esse processo fez com que eu tentasse me compadecer e até mesmo levou uma crise de fé em mim. Eu sempre acreditei no dom de cura e talvez desde 2015, eu sempre orei pelas pessoas por cura. E sempre orei ativamente, crendo que Deus é um Deus que cura. E sempre tive uma graça e um favor através desses encontros de oração para que as pessoas fossem curadas. Eu já devo ter visto algumas centenas, se não milhares de pessoas serem curadas impondo as mãos, inclusive minha mãe, outros parentes, grandes amigos. E só tem uma pessoa que eu orei dezenas, quizá centenas de vezes, e que nunca foi curada, que é meu pai. Meu pai, ele sempre que orava, nada acontecia, nenhuma melhora. Mesmo tendo visto gente que ossos foram pro lugar, músculos deformados nasceram, surdez e cegos viram, eu nunca vi meu pai melhorar. E dentro dessa crise de fé, eu continuava orando, não com a mesma intensidade, mas orando, porque depois de um tempo sua fé começa a ser colocada à prova. Quando você ora por algo por dias, é fácil. Não desista muito rápido, não. Quando você ora por meses, é desafiador. Quando você ora por anos, é muito mais difícil manter aquele fogo e aquela certeza acesa. E durante o processo de viajar para fora, sem eu saber, meu pai acabou ficando muito mais doente. E muito mais doente mesmo. E doente a ponto de que ele acabou tendo que entrar em cuidados paliativos. E a situação se agravou tanto que as pessoas que estavam cuidando dele não tinham como pagar a conta. E no meio do meu processo na Austrália, eu recebo o telefonema. O telefonema falando, não temos dinheiro para pagar, a gente precisa de ajuda. Naquela época, eu sempre tive empresa, sempre rodei negócios, e eu usei esse tempo na Austrália para fazer um bootstrap, para pegar dinheiro, aumentar o burning rate e conseguir fazer mais capital. Basicamente, eu dobrei minha folha de salários, porque eu sabia que a gente ia ter um ano bom e eu não ia querer ganhar nada, então eu comprometi todo o meu salário por quase 8 meses para que isso fosse convertido em folha salarial e a gente conseguisse crescer no ano que eu não estava lá, mais do que se eu tivesse. E essa estratégia estava dando super certo, até o momento que a gente precisou alocar fundos do Brasil, que a gente tinha muito pouco, para conseguir pagar tudo isso. E eu entrei nessa dinâmica de voltar a trabalhar em jornada dupla, então 5 da manhã eu estava tendo reunião lá na Austrália, porque era 4 da tarde, 5 da tarde no Brasil. Eu fazia reuniões 5, 6, aproximadamente 7 da manhã, trabalhava por 3 horas, tomava meu café da manhã, ia para a faculdade, saía da faculdade, ia trabalhar, estudava à noite, e depois ia dormir. E essa jornada não é uma jornada que eu tenho nenhum tipo de vitimismo, porque a gente tem que trabalhar mesmo, eu sou novo, a gente não pode ficar demonizando tanto trabalho, mas eu tô cansado, faz parte, mano. Engole o choro e resolve os seus problemas. E essa dinâmica começou a evoluir. Meu pai não melhorava, eu tava pagando as contas, o negócio tava crescendo, a gente teve que comprometer muito capital, entrou numa situação muito delicada, e era muito ruim ficar num fuso horário de 14 horas, porque eu não sabia que nada estava acontecendo. Então quando eu acordava, um bando de coisa tinha acontecido, e quando eu estava indo dormir, as coisas começavam a acontecer. E nessa jornada maluca, meu pai acabou tendo um AVC.
E esse AVC mudou a dinâmica. Ele mudou de lugar, mudou de cuidados, ele começou a mostrar progresso. Durante esse processo, foi até aniversário dele. Eu pedi para alguém ir lá levar um presente para ele, uma camiseta do Corinthians, que ele sempre foi um torcedor roxo, e uma foto nossa. E essa foi, acho que, a última conversa que eu lembro de ter tido com meu pai. De eu ligar para ele, a voz fraca, e ele falar para mim agradecendo o quanto ele me amava e quanto ele estava esperando para eu voltar. E eu de coração apertado, querendo encontrar ele rápido, porque eu tinha medo dele partir. Porque eu sabia que meu pai nunca tinha tido um encontro com Jesus. Na verdade, para corrigir, ele tinha. Só que ele acabou se desviando fortemente de Jesus por causa de escândalos que ele acabou vendo na igreja que eu frequentava quando eu tinha 5 anos de idade. A gente mudou de igreja, mas mesmo com a mudança de igreja, meu pai não conseguiu curar essa amargura. E aqui vai um conselho. A amargura é um veneno que te mata lentamente. Se você não consegue liberar perdão e seguir em frente, você está quebrando a oportunidade de ter um futuro. Meu pai nunca conseguiu se conectar com a igreja, consequentemente nunca conseguiu desenvolver um relacionamento saudável com Deus. Meus pais se divorciaram num certo ponto, porque meu pai se afastou demais. Isso acabou levando a outros comportamentos de todos os tipos e fez a gente criar um distanciamento. E nesse processo, eu comecei a orar, falando, Deus, eu não quero ir para o céu sem meu pai. Num belo dia, eu recebo um telefonema. Meu pai teve um AVC e teve que ser internado. O AVC foi muito forte. Ele ficou parado, sentado debaixo do chuveiro por muito tempo, sem conseguir falar. Ele foi levado à UTI e nesse processo de recuperação dentro da UTI, ele acabou tendo um duplo AVC. E na hora que ele teve um duplo AVC, ele entrou em estágio de coma, foi entubado por aparelhos e não tinha mais atividade cerebral. E foi nesse momento que os médicos me ligaram e começaram a falar as hipóteses. Olha, seu pai está internado, a gente vai ter que começar a fazer uns usos de remédios, o rim dele talvez vai parar. E essa situação foi se estendendo até que chegou um momento onde a médica me ligou e falou, ó, não tem mais solução. Agora é a última chance que você tem para se despedir do seu pai. E ouvindo isso, eu não lembro se foi uma quarta ou uma quinta, a Bruna que sempre sabe. Eu ouvi isso, terminei a ligação, olhei para ela e falei, amor, a gente vai pro Brasil, porque eu não vou pro céu sem meu pai. E de duas uma. Primeira, ou eu vou impor as mãos sobre ele. Pela graça de Deus, ele vai levantar daquela cama e vai andar. No nome de Jesus. Ou segundo, o Senhor vai me dar a oportunidade dele acordar, eu poder pregar o evangelho de Cristo, ele se reconciliar com o Senhor e eu ter a garantia que eu vou pro céu com ele. E nesse processo, a gente literalmente trancou a nossa faculdade no mesmo dia, comunicou os nossos empregos, comprou uma passagem, vendeu as roupas que tinham de sobra na mala, guardou o que precisava guardar, se desconectou do casal que estava recebendo a gente com muito amor e com muito carinho e foi embora pro Brasil. A gente teve tudo isso na quarta e na quinta, pegamos um voo de 27 horas. E nesse voo inteiro eu só ficava falando em línguas. Deus me ajuda. Deus me dá o privilégio de ver meu pai levantar. E eu ficava lá, orando, entrando já numa mentalidade de guerra e sabendo que era agora ou nunca. E era uma única chance. Eu tinha que crer que Deus ia trazer meu pai de volta à vida. E naquele momento, a gente entrou dentro do avião, a gente pousou num domingo, a gente foi direto pro hospital, já tinha passado o horário, mas os médicos foram muito bondosos, me permitiram entrar. Eu ungi as minhas mãos, impus as mãos sobre ele e comecei a orar. E orei, até ficar tarde a ponto da médica pedir pra eu ir. E nada aconteceu. E naquele momento, abatido, eu voltei para casa para dormir. Quando a gente voltou, a gente não tinha nem casa para morar, porque o nosso apartamento a gente tinha cedido para um casal muito amado e muito querido nosso. E eles não tinham para onde ir, então a gente não ia despejar eles. E eu lembro de dormir num colchão, num apartamento vazio que a nossa igreja local cedeu pra gente. E eles falaram, cara, a gente tá botando a mobília lá, mas por hora é isso. E eles também receberam a gente com muito amor. Eu não tenho como agradecer ao pastor Theo, à pastora Júnia e por tudo que eles fizeram pra gente durante esse processo de nos apoiar. Os pais da Bruna emprestaram um carro e a gente estava razoavelmente bem naquele momento, porque emocionalmente a gente estava desafiado, mas a gente estava bem coberto naquilo que a gente precisava. E eu lembro de acordar no outro dia, a primeira coisa que eu fazia é me trocar para ir para o hospital. Segunda-feira de manhã eu chego no hospital e eu tô orando, falando, Deus, eu preciso de um milagre. E a moça no corredor, a médica, me para. Ela olha para mim e fala assim, você é o Nicolas, né? Sim, filho dele, sou eu. Foi pela primeira vez, quando você saiu durante essa madrugada, seu pai teve atividade cerebral. E na hora que eu ouvi aquilo ali, meu amigo, pra quem tá em guerra, você só precisa ouvir que a trincheira caiu, pra te dar mais coragem de atirar e continuar avançando. E eu entrei naquela sala de UTI cheio de fé, ungi as minhas mãos, impus sobre meu pai e comecei a orar. Orei e nada.
Deu hora do almoço, tempo de UTI acabou, eu volto, começo a resolver as coisas, porque eu e a Bruna a gente já tinha decidido que voltaríamos definitivamente pro Brasil nessa altura do campeonato. Chegou o período da noite da visita, entrei. Comecei a orar e naquele momento eu comecei a ver meu pai se mexer. E aquela atividade que continuava me encheu de fé. Eu falei, amanhã meu pai vai acordar. Terça-feira de manhã, eu chego no hospital. E na hora que eu imponho as mãos pro meu pai, eu começo a orar, de repente ele acorda. E ele começa a me responder. E eu quero contar um bando de coisa pra ele, eu tenho muita história pra botar em dia. Mas eu só tenho uma missão naquele momento, que é pregar o evangelho de Jesus. E eu começo a sussurrar no ouvido dele a realidade dos céus, a mensagem de que Cristo morreu por nós. E fazer a única pergunta que importa, se era que ele queria confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Meu pai repete uma oração, muito grogue. A gente troca meia dúzia de ideias. E ele para de responder. Terça-feira à noite eu volto e nada acontece. E eu entro numa angústia com a Bruna. Eu falei, Bruna, eu sei que ele respondeu e meu pai acordou e Deus ressuscitou meu pai, mas será que aquela confissão foi verdadeira? Deus na minha frente trouxe um cérebro morto à vida, mas eu preciso de um sinal. E eu me senti meio Tomé. Eu tô vendo Jesus, mas eu preciso tocar as mãos. E na quarta-feira eu voltei. Meu pai acorda novamente. Menos sobriedade do que ele tinha na terça. Ele lembra da oração, confirma aquela oração. O Espírito Santo me enche de paz. E enquanto eu tentava trocar mais uma ideia com ele, ele dorme. E quando ele descansa, eu falo com a Bruna e da quarta para quinta-feira a minha esposa teve um sonho. Ela sonhou que meu pai estava no quarto de hotel, Jesus entrava. E quando ele entrava, ele abraçava meu pai. E meu pai virava um bebê. E esse bebê morria nas mãos de Jesus. E quando ela me contou essa história, eu falei, eu pedi duas coisas para o Senhor. E uma delas ele me deu. Meu pai voltou dos mortos e confessou Jesus. Ele nasceu de novo, mas o Senhor recolheu ele. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento eu sabia que aquilo que eu tinha orado, o Senhor tinha atendido. E que eu não ia ver meu pai em vida novamente. Uma semana depois, exatamente, meu pai faleceu. Eu enterrei ele numa sexta-feira, claramente dia 16 de setembro. Lembro como se fosse hoje. E enquanto eu recebia a notícia, da quinta para sexta, a gente organizava as coisas do velório, eu fui ver onde que meu pai tinha cemitério. E meu pai tinha um cemitério de família num cemitério de São Paulo chamado Cemitério do Araçá. Um cemitério que tem uma história muito particular, com um bailinho, que eu não vou contar nesse vídeo porque eu não quero misturar uma história na outra. Mas é um cemitério que eu já tinha ido, onde eu tive um dos encontros mais fortes que eu tive com Deus. E na hora que eu entrei naquele quarto, onde faz o velório, e eu lembro de eu tirando as velas e o crucifixo que tinha, porque são alguns itens católicos, e eu falei pra galera, falei, cara, a gente não acredita nisso, a gente gostaria de remover aqui do espaço, do culto fúnebre. As pessoas chegando, a gente foi super apoiado pela nossa igreja, Zion, eles levaram capelania, folheto, coral, e o pastor Teófilo foi lá do meio de uma viagem. Só que enquanto eu tava lá, o Espírito Santo começou a falar comigo. Por que você demorou tanto tempo? Por mais que eu estivesse celebrando aquele gol nos 48 minutos do segundo tempo, no final do acréscimo, a pergunta que eu ouvia do Espírito é: por que você não tentou marcar no primeiro tempo? Por que você não marcou quando o jogo abriu? Por que você não levou a sério uma missão e uma comissão a qual eu te entreguei? E eu sabia que o Senhor tinha me dado um milagre naquele momento, mas eu também sabia que tinha um encargo e uma responsabilidade de eu pregar e ministrar a minha família. E eu não ser leviano com o tempo que eu tenho, para que essas pessoas tenham um encontro. Pois a partir do momento que o Senhor me coloca na vida delas, eu tenho uma responsabilidade santa de ser aqueles que apresentam a vida, sendo eu mesmo também encontrado por ela. Se eu tenho vida, eles são alvos dessa vida. Se eu fui alvo do amor, eles também são alvos do amor. E dentro desse testemunho, que é um testemunho de ressurreição e milagre, a mensagem não foi só a bondade de Deus que me entregou o pedido como um filho que pede ao pai, mas foi uma profunda percepção do quão as minhas prioridades estavam às vezes um pouco distraídas. Eu podia estar sendo excelente em trabalhar, em fazer, mas eu não estava focado numa missão urgente que estava batendo na minha porta. Eu me empolguei tanto com a expectativa de que meu pai fosse curado sobrenaturalmente, que eu me anestesiei na necessidade dele ser ministrado e salvo naquele momento. E eu comecei a pensar, se ao invés de orações poderosas, meu pai não precisava de cafés honestos, conversas reais e da graça de Cristo.
E esse é um vídeo não para trazer peso, mas é um vídeo para contar o testemunho de cura e o testemunho de fé. Um testemunho de que a bondade de Deus ela é manifesta nos dias maus e que a nossa responsabilidade não é apenas frequentar um lugar, mas é ser embaixadores de um reino, representar uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Que você continue acreditando que existe salvação para sua família. Que você continue orando pelas pessoas que estão ao seu redor. Que você não desista dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus tios e avós. Pois da mesma maneira que eu e você somos alvos do amor e da graça de Cristo, eles também são. Eu oro para que o Senhor te dê coragem, fome e persistência. Para que a sua oração não esmoreça e para que a sua fé não diminua. Mas que você continue crendo que existe salvação para a sua família, assim como encontrei salvação na minha. Que Deus te abençoe, que essa mensagem encontre o seu coração e que ela faça sentido para você. Os comentários estão abertos para você testemunhar aquilo que é a sua experiência com Deus, aquilo que a palavra te revelou e as vitórias que você teve. Porque a fé é edificada pelo testemunho. E eu acredito que a gente pode edificar uns aos outros aqui também. Deus te abençoe. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.